do Vale do Jordão, que é a parte verdejante da Galileia, rebanhos e rebanhos de ovelhas ali são criados. Quando Jesus fala dessa parábola, Jesus fala de algo que ele conhecia. Jesus sabia do que ele estava dizendo. Nenhuma das parábolas de Jesus fugia do que ele sabia. Quando ele falou da pesca, ele estava falando do que a maioria dos pobres praticavam como profissão, que era a pesca. Quando Jesus falou sobre a árvore que não produzia, ele sabia que em meados do ano, para lá onde a primavera estava acabando, chegava um frio intenso em Israel, quase nenhuma árvore produzia. E quando ele se dirige àquela figueira e diz que você morra porque não tem frutos, era um período que não era o período da frutificação. Jesus sabia disso. Então Jesus usava daquilo que ele conhecia. E a relação entre pastores e ovelha é um assunto muito familiar na Bíblia. Tanto que acabou se tornando metáfora para grande parte dos escritores. Deus tratava Israel como seu rebanho peculiar. Jesus, certa feita, disse que ele via os perdidos como ovelhas sem pastores. E todas as vezes que ele usava a metáfora sobre ovelhas, ele estava dizendo algo muito importante. Ovelhas são animais sensíveis, dóceis, frágeis, que querem apenas se sentir alimentados e conduzidos. A ovelha é um animal tão inocente que uma das brincadeiras das ovelhas, principalmente à noite, era brincar de dar cabeçada. Só que a ovelha, ela já estava com a barriga cheia, que ela tinha se alimentado, e a digestão da ovelha não é como a digestão do ser humano, ela leva um certo tempo para acontecer. E quando as ovelhas brincavam de dar cabeçada, elas caíam de perna para o ar, e se o pastor não as socorresse, elas morreriam por indigestão, porque elas não conseguiam se virar. E na brincadeira de dar cabeçada, elas acabavam morrendo. A ovelha também, ela não tinha o discernimento de olfato. Esses dias eu me senti uma dessas ovelhas. Hoje eu só não estou tendo retorno de voz, que ainda está meio... A gripe foi tão forte que eu ainda estou meio ouvindo pouco. Estou ouvindo, parece que eu estou falando, a minha voz está lá ali no lugar de eventos ali, e o corpo está aqui. Eu não estou tendo retorno da minha voz. É horrível isso, que eu não sei tipificar a velocidade que a voz está chegando no seu ouvido. Então a ovelha, ela não tinha olfato, e ela comia urtiga como se fosse pasto, ela comia veneno como se fosse pasto, e morria, por não discernir. A ovelha não sente gosto, ela come para se alimentar. Então é um animal muito sensível à mudança climática, é um animal muito sensível à mudança de estações, vindo, em caso de não tosquiada, no tempo certo ela vinha a morrer por hipotermia, e se caso ela tivesse sido tosquiada no inverno, ela morreria por hipertermia. Então era um animal que dependia do pastor para tudo. Ela não conseguiria viver sozinha. Primeiro, por não enxergar direito, ela não sabia se o lobo era o lobo ou era uma outra ovelha, e ela se aproximava do lobo para se abrigar e ter abrigo, e morria na boca do lobo. Quando Jesus está contando essa parábola, ele está falando de uma ovelha que se perdeu, que deixou de ter uma guia, que deixou de ser apacentada. E quando a ovelha, ela perdia-se, e quando a ovelha, ela se espalhava, e ao longe ela ouvia a voz do pastor, ela gritava desesperada, porque ela sabia que ela era indefesa e tinha medo de perder a sua vida. Então a ovelha, a única coisa que ela tinha era a voz.
E quando ela se sentia perdida, que ela não sabia voltar, que ela não sabia se direcionar, ela começava a gritar por socorro. E ela pensava assim: quem cuida de mim vai me ouvir. E eu vou gritar por socorro. E ele virá ao meu encontro. Foi por isso que a Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias: clama-me, e eu te ouvirei. Eu vou até você e vou te ensinar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clamar quer dizer grite bem alto. E a ovelha, ela grita por socorro sempre que ela encontra-se em perigo. Quantas vezes nós não nos encontramos em perigo? Muitas vezes nós nos perdemos ou por omissão do pastor, porque a ovelha só se perde por duas maneiras: omissão do pastor ou por curiosidade dela mesma. Estamos seguros em um aprisco e queremos sair das cercas desse aprisco para conhecer uma vida que achamos atraente. Um dia eu fui uma dessas ovelhas, que eu saí do aprisco onde eu tinha segurança e fui conhecer o mundo aí fora, porque as luzes chamavam a atenção, porque tudo parecia muito atrativo. E nesse mundo eu conheci as drogas, nesse mundo eu conheci o crime, e nesse mundo eu conheci a bebida. Eu vi muita coisa acontecer. Eu vi pessoas morrendo de overdose sem poder ajudar. Eu vi amigos morrendo com um tiro na boca, na cabeça, porque estavam devendo ao traficante. Muita coisa ruim eu vi lá fora. Até que em um determinado momento, uma overdose, duas overdoses, e eu sabia que sem Jesus eu estava perdido, porque todas as vezes que eu usava droga, eu dizia para mim mesmo: eu não posso morrer aqui, porque se eu morrer aqui, a minha alma está perdida, a minha alma está destruída. E eu clamava por socorro, e gritava por socorro, até que na segunda overdose, quando eu estava dentro da sala de casa, e eu, em um momento muito doido, eu vi o meu corpo no sofá, e eu falava assim: nossa, eu estou me vendo. E por um momento eu comecei a ser atraído, como se eu estivesse fazendo uma viagem sendo puxado de costas, e eu via trevas encobrindo aquele lugar. A única coisa que eu lembro: eu não vi demônios, eu não vi anjos, eu não vi nada, eu só ouvi uma voz: volta, porque eu tenho um propósito em sua vida, porque eu tenho um projeto a cumprir, porque tem alguém orando há 10 anos pela sua salvação. O pastor de Israel ouviu o grito da minha alma, e naquele momento ele me estendeu as suas mãos e me livrou da morte do inferno e me trouxe de volta ao seu aprisco, onde há 30 anos eu me encontro. Esses 30 anos, 24 anos, pregando o Evangelho como pastor de igreja, porque aquele que me chamou também te chama nesta noite para um tempo de vitória e de bênção. Não importa o que tenha acontecido e que tenha te levado para fora do aprisco, não importa qual foi a distração, não importa quem te machucou, não importa se aquele que era para cuidar da tua alma te abandonou em um momento difícil e você se viu sem solução, mas esse Jesus te estende as mãos esta noite e te chama de volta, porque Ele é o bom pastor, o sumo pastor e o mestre das nossas almas. Então, elas se deixam guiar. Uma ovelha quer ser guiada, mesmo que ela pareça às vezes dar alguma cabeçada, mesmo que às vezes ela pareça ser rebelde, ela quer ser guiada. E quando ela encontra um verdadeiro pastor, aquele que vai dar a ela, por ela, a sua vida. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo a muitos mercenários, sabe aquele texto bíblico: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir? Eu posso te fazer uma pergunta e você me responder? Quem é esse ladrão que Jesus está dizendo? Se você vai dizer o diabo, eu vou dizer para você: não é o diabo. Jesus estava falando dos 1005 Cristos que vieram antes dele, dizendo: eu sou Cristo. Jesus estava dizendo: aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrões. Houve 1005 pessoas que
diziam ser o Cristo só naquela época. E Jesus disse: eles não defendem a ovelha, eles são mercenários. Eles fazem da ovelha uma tosquia até quando ela não tem lã, para saciar a sua sanha de poder e de ambição. São cães gulosos. 1005 ladrões vieram antes de mim, e as ovelhas não conhecem a sua voz, mas eu sou o bom pastor, e elas me ouvem, e pela minha voz são pastoreadas. Jesus estava dizendo que houve 1005 falsos cristos, falsos pastores, do qual ele diz que só vieram para matar, roubar e destruir. Nós fazemos essa analogia ao diabo sem conhecer o verdadeiro tema histórico do que Jesus estava dizendo. Mas quando eu conheci o tema histórico do que ele estava falando, eu entendi que o diabo não pode te tocar se as mãos do Senhor estiverem te guiando, te protegendo e te conduzindo. Quais são as características de uma ovelha? Jesus explica isso. Característica de uma ovelha: animal totalmente dependente dos cuidados de um ser humano. Por isso são criadas em rebanhos, com cuidados especiais. A ovelha não foi feita para andar sozinha. A ovelha foi feita para andar em rebanho. Porque em rebanho, encosta aí no ombro de quem está do lado. Vai chegando perto aí, dá um jeito de encostar isso. Encosta na pessoa aí. A ovelha faz isso quando está com frio, e uma aquece a outra. Quando uma ovelha está com dor, uma se encosta na outra, e o calor do corpo de uma ovelha cura a dor de outra ovelha. Eu não sei o problema, a dor, a situação que você está enfrentando, mas um abraço dessa irmã que está do teu lado, desse irmão, ele pode curar, ela pode aniquilar com muitas enfermidades físicas, somáticas e psicossomáticas. Um abraço cura a depressão, um abraço cura a ansiedade, um abraço cura o estresse, um abraço cura um momento difícil. Mas para isso, a ovelha precisa estar no rebanho, a ovelha precisa estar entre ovelhas, ela precisa andar entre ovelhas, ela precisa confiar nas ovelhas, porque ela sabe que quando ela tiver uma necessidade, a ovelha não vai abandonar a outra ovelha. Então a ovelha precisa de um rebanho, ela precisa de um aprisco, ela precisa do cuidado humano. Eu quero dizer para vocês que o rebanho hoje, ele tipifica a igreja, porque muitas pessoas não se firmam, porque elas andam pulando de igreja em igreja como se igreja fosse solução para alguma coisa. Sabia que essa igreja é imperfeita? Sabia que nessa igreja aqui há pessoas que estavam andando a passos largos para uma eternidade sem Cristo? Você sabia que na igreja do Evangelho Quadrangular, no mundo, no Brasil inteiro, já entraram pelas portas dela prostitutas, bandidos, estupradores, assassinos, mendigos? Já entraram por essa igreja pessoas com o objetivo de matar pastores. Nós ouvimos um testemunho ontem do pastor presidente que faz 60 anos. Ele entrou na igreja para bater no pastor, porque o pastor tinha ganho a mãe dele para Jesus, e os amigos dele há 60 anos atrás zombavam dele. Hoje ele é o presidente da igreja em todo o Brasil. Por essa igreja, pela porta dessa igreja, já entraram pessoas que não valiam nada. São essas pessoas que Deus quer para transformar em ovelhas o seu rebanho. Se há uma proibição de entrar dentro dessa igreja, aqui é proibido um único tipo de pessoas. Dentro da igreja quadrangular é proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós pecamos, e não podemos julgar o erro do irmão, porque somente em julgar o erro do irmão eu já estou errando, eu já estou pecando. O pastor dessa igreja, ele quer que você se firme. Não adianta ficar pulando em busca de bênção, em busca de revelações, porque vai ter uma campanha que vai vir um profeta e ele é curado, ele é usado na cura. A cura está à sua disposição. Deuteronômio 28: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, com o propósito de cumprir todos eles, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então você não precisa correr atrás, porque a fidelidade
ao Senhor faz com que você seja alcançado por todas essas bênçãos. E sabe quantas bênçãos são? São 520 bênçãos diretas, ligadas à salvação, a suprir necessidades, a cura física, a reestruturação sentimental. São 520 bênçãos que Deus tem reservado para vocês, se apenas formos fiéis a Ele. Não precisa correr atrás de profecia, porque a maior profecia é a pregação do Evangelho que está escrito neste livro. Nesta noite, Deus está te falando em profecias, através da pregação do Evangelho. Então a ovelha precisa de cuidados especiais, ela não pode ser abandonada. Hoje nós vamos ter 2 almas que vão descer a essas águas. Não é simplesmente um banho. A Bíblia diz que é a entrada para o mundo evangélico, é a entrada para o mundo espiritual. O crescimento de uma igreja dá-se pelo seu tanque batismal. O tanque batismal prova se a igreja está crescendo ou inchando. Se a igreja está aumentando apenas com almas vindo de outra igreja, ela está no inchaço. E inchaço diminui. Quando você tem... Quem tem filho aqui? Quem tem filhos acima de 18 anos, levante a mão. Quem tem filhos acima de 18 anos que você pode dizer é um bom filho ou uma boa filha, levante a mão. Por que é um bom filho e uma boa filha? Porque você discipulou, você ensinou como andar, você ensinou que não deve ser feito. Quando nós pastores batizamos, quem nós batizamos são nossos filhos espirituais. Nós passamos a ser pai espiritual. Depois do batismo nós vamos sentar com a Jéssica, vamos sentar com a Célia e vamos falar: agora eu preciso estar 8 semanas na sua casa, uma vez por semana, para te ensinar como andar. Isso é discipulado. Filho, quando você pega essa menininha mesmo, põe ela e fala para ela: a comida está ali, ó, se vira. Ela não se alimenta sozinha, ela não toma banho sozinha, ela precisa de alguém cuidando dela. Novo convertido é uma ovelha que precisa de cuidado especial, de alguém que ande ao lado, porque haverão dias que vocês vão pensar em parar, e o discipulador vai dizer: eu estou orando por você, não desista porque vai passar. Quem aqui já foi mãe? Levante a mão. Mãe mesmo, gerou, não importa se normal, cesárea ou fórceps ou outra coisa, foi mãe. Não tem período de resguardo que toda mulher tem? Quantos dias são esse período? 40 dias. Se na quarentena não acontecer nada de assim que importune a saúde, a mulher vai, a partir dos 40 dias, ter uma vida normal. Mas se naqueles 40 dias ela tiver tido um problema, ela vai precisar de tratamento ginecológico, obstétrico, o resto da vida. Os primeiros 40 dias definem a saúde da mulher pós-parto. Os primeiros 40 dias de quem desce em tanque batismal eles são excepcionais, eles precisam ser observados, porque muita coisa vai parecer nova. Aí precisa de um discipulador, de um pai, de um pastor acompanhando. O grande erro da igreja: batiza as pessoas e a abandonam sentadas em bancos sem pelo menos explicar para elas o que é certo e o que é errado, o que é pecado e que nós somos pecadores, que nós vamos pecar, mas quando nós pecarmos nós precisamos confessar o nosso pecado, porque Ele vai nos perdoar a cada pecado confessado. Então a ovelha precisa de um aprisco, ela precisa de um rebanho, ela possui diversas limitações, por isso a vida solitária corre um risco à sua integridade. A vida solitária põe em risco a sua integridade. Por que nós nos reunimos na igreja? Queridos, pelo menos aos domingos, estejam na igreja. Aqui nós nos fortalecemos, porque vai chegar um momento da sua vida que você vai estar tão cansado e desanimado, que quando você pisar naquela porta, um abraço vai mudar o seu destino. Uma palavra sem que a pessoa saiba vai transformar a sua semana e o seu mês. Não perca contato com Cristo. Não se afaste do rebanho. Isso não é religião, não. Nós não temos religião. Religião foi o que mais matou no mundo. A Inquisição Católica
num período aí atrás, matou mais do que a Revolução Islâmica. Quando não se cria nos dogmas papais, as pessoas morriam na fogueira, morriam crucificadas em praça pública ou enforcadas. E eram espetáculos porque desobedeceram ao Papa, porque desobedeceram aos clérigos romanos. Até que chegou Alexandre o Grande, e ele começou a destruir isso. Napoleão Bonaparte tirou dos papas o poder de influenciar as pessoas. Ninguém podia ter acesso à Bíblia, até que Martinho Lutero lutou na Reforma Protestante e escreveu 95 teses, pregando-a na porta da igreja em Westminster, onde ele era sacerdote. E ali naquela tese tinha: salvação é pela graça, salvação não é por indulgência, não existe acender vela para morto, não existe culto para morto, não existe purgatório, só existe uma vida. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez, depois disso vem o juízo. Salvação ou perdição eterna está diante daquilo que você escolhe em vida. É na vida que se escolhe para onde vai depois da morte. E depois da morte não tem outro jeito de ser salvo, a não ser se tiver escolhido Jesus em vida e seguido Jesus mesmo nos dias difíceis. Mas para isso você precisa de uma cruz. Você precisa de pessoas que digam que você está errando quando você errar. Porque quem te vê errando e não te corrige não é seu amigo. Porque o amigo corrige o outro para que ele não sofra danos. Segunda coisa a respeito da ovelha: como ela se perdeu? Como foi que ela escapou? Provavelmente o que ocasionou a fuga daquela ovelha ali foi uma falha na cerca que a protegia. Um buraco atiçou a sua curiosidade e ela quis conhecer o que estava depois da cerca, sem saber os perigos que ela corria. Aquela ovelha não fugiu porque quis. Aquela ovelha não foi uma ovelha rebelde, porque a ovelha rebelde em Israel, o pastor sacrificava e fazia churrasco para que as outras não fossem até ela. Lembra o Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe a diferença de vara e cajado? Alguém que já usou guarda-chuva? Guarda-chuva de agora, tudo fresco, né? Mas lembra dos guarda-chuva de antigamente que cobriam a família inteira? O que ele tinha na mão? Um cabo, não é? Quando está falando em cajado, está falando de uma vara com duas pontas. Em uma ponta tinha um semicírculo, e na outra ponta ele era liso. Por quê? Quando a ovelha fugia diversas vezes e ela não queria voltar, o pastor quebrava a perna dela no cajado e com a outra ponta trazia e cuidava dela no seu colo. E aquela ovelha passava até se recuperar, ficava no colo do pastor. E ela sentia o cheiro do pastor, o calor do pastor, ouvia o coração do pastor. Quando ela curava, o pastor colocava ela no chão, ela não queria mais sair de perto dele, porque ela falou assim: eu achava que ele queria o meu mal, mas ele me salvou dos perigos que eu corri. E ele me trouxe para junto dele. Então a ovelha é algum buraco, alguma cerca. Nós vamos pescar no pesqueiro aqui entre Flórida e Pacaembu, e de repente algumas ovelhas estavam fugindo e entrando na mata e os cachorros latindo. Falei para a pastora: elas estão fugindo por algum lugar. E eu fui ver, tinha uma parte da cerca que eu não sei se o gato foi mexendo, passando, ficou uma abertura onde passava uma ovelha de pé, e elas estavam fugindo por ali, mas elas não queriam fugir, elas estavam em curiosidade para ver onde ia dar, e elas começaram a entrar no meio da mata. E ovelha no meio da mata não tem vida longa, porque ela pode quebrar na pata, ficar presa em um tronco, cair em um buraco, até que alguém vá buscá-la. Aquelas ali deu tempo delas voltarem. Quando elas estavam saindo, eu mesmo fui lá e toquei a ovelha. Às vezes é um buraco na cerca, às vezes é um descuido pastoral, é uma palavra que não foi dita e aquela pessoa achou que ela tinha o direito, a liberdade ou a liberalidade de fazer o que queria, porque nós pensamos assim: eu faço o que me dá na telha, ninguém manda em mim. Nós estamos errados.
Deus está sobre todos nós. E são essas palavras que regem a nossa vida. Se nós queremos ter vida longa nesta terra, nós precisamos ouvir essas palavras. Honra pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Respeite os mais velhos, cuida do órfão, cuida da viúva, apacenta o meu rebanho, dê comida a quem tem fome, dê pão ao faminto, dê óleo a quem está machucado. A palavra, ela nos orienta, ela nos ordena. Mas essa ovelha fugiu por algum buraco. Pastores precisam sempre supervisionar a cerca. Será que eu estou deixando algum buraco? Será que eu estou deixando alguma coisa a desejar? Eu preciso melhorar o meu pastoreio. A ovelha, rebanho, é alimentado pela palavra. Eu não posso ficar aqui meia hora gritando igual doido, porque vocês não vão entender nada. Aprenda uma coisa, como alguém que é psicanalista. O grito é para te distrair, ele prende. O que eu falar gritando, você não vai nem perceber. Já reparou que tem tanta asneira sendo falada e o povo dando glória? Quem grita. O verdadeiro alimento vem em tom que você entenda. A mensagem de Jesus não era gritada, Jesus falava em tom audível. Você está entendendo o que eu quero dizer. A minha voz está chegando ao seu ouvido de uma maneira compreensível. E a ovelha precisa compreender o que está ouvindo, para que ela tome decisões. Eu te ensino, mas a decisão é você quem toma. Eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Isso, além de fugir da minha responsabilidade, é crime. Interferir no direito de vir, interferir no livre-arbítrio. Mas eu quero dizer para você que mesmo que tenha um buraco na cerca, nós vamos procurar alimentar a ovelha com o melhor alimento espiritual, com uma mensagem que ela compreenda, que a fortaleça, que ela saia do culto entendendo: poxa, hoje eu ouvi uma palavra que me pôs para pensar. Eu sou ovelha e eu preciso da minha mãe, sim. Eu preciso do meu pai, sim. Eu preciso do meu marido, eu preciso da minha esposa. Eu preciso, sim, dos irmãos que estão servindo como líderes na igreja, porque eles podem me ajudar no momento em que eu necessitar de uma ajuda. Então nós precisamos entender que mesmo que haja um buraco, aquilo que tem causado dispersão precisa ser identificado. O pastor precisa ser inteligente. O pastor precisa fazer uma autocrítica e dizer: poxa, eu estou errando nisso, então eu vou melhorar isso, para que eu possa me aproximar da ovelha, para que eu possa me aproximar do rebanho. Meus queridos, eu vim de uma família católica tradicional. Era minha tia e o padre, era minha avó e o padre. Tanto é que tem um ditado que diz que a unção que eu respeito é a unção que eu recebo. A minha avó era tão, não é fã, devota de um papa chamado João Paulo II, que até a tremedeira da mão dele ela pegou. Minha avó, para tocar um pandeiro, ela não custava nada, era só pôr na mão dela. Bater bolo, então. Posso falar que é minha avó e ela já descansa. Não posso falar da sua avó, mas da minha posso. Então, ela pegou, porque ela era devota. E ela dizia para nós: esse santo homem morreu, o mundo acaba. Já morreram 3 depois dele, e o mundo não acabou. Porque o mundo não está na detenção de um homem. O mundo está na mão de Deus. Tem pessoas que elas querem defender uma causa e não tem medo nenhum de colocar uma bomba no corpo e explodir pessoas em prol a uma fé. Eu prefiro salvar pessoas. Eu prefiro dizer para as pessoas que precisam deixar essa vida, porque esse cigarro ele pode consumir o teu interior, te causar alguns tipos de câncer que depois serão irreversíveis à sociedade. Você precisa deixar de beber, porque isso pode te proporcionar uma cirrose que vai ser irreversível. A minha sogra, que nunca bebeu, ela teve uma cirrose que o médico chamou ela de cachaceira. Ela nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca. Imagine se eu der mole e beber diariamente todos os dias, porque meu pai bebia, porque meu avô bebia, mas eu posso escrever uma nova história. Eu posso mudar o rumo da minha geração futura que está por vir.
eu posso mudar a geração da minha neta, eu posso mudar a geração dos filhos dela, eu posso mudar a geração dos filhos dela, com uma atitude que eu tomar hoje. Eu prefiro que Jesus, Ele seja o Senhor da minha linhagem. Eu prefiro que Jesus seja o Senhor que direcione as futuras gerações a não cometerem erros que eu cometi por rebeldia, por insubmissão, ou simplesmente por achar que conhecia tudo e sabia tudo. De ser ignorante, de achar que eu sabia o que estava fazendo. Então, o que fez a ovelha perder precisa ser consertado. E qual é o desejo da ovelha que se perdeu? Ninguém gosta de sofrer. Alguém que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Se alguém está doente, ele quer logo a cura da dor. Se alguém está com um problema financeiro, ele quer logo resolver esse problema. Ninguém nasceu com mau caráter. Nós queremos resolver situações. Horrível é o ser humano que sabe que está errado e não faz nada para mudar a situação que está passando. Se eu sei que tem alguma coisa aqui que está me levando para o lago de fogo, eu vou fazer de tudo para mudar. E ninguém precisa me dizer onde eu estou errando, porque eu tenho um senso analítico e crítico que faz entender aquilo que eu preciso mudar ou não. Então ninguém gosta de sofrer. A ovelha desgarrada clama por alguém que ajude, ela grita a todos os pulmões, ela deseja ser reencontrada, ela precisa ser reencontrada. Há várias situações de risco para uma ovelha, ela precisa de um condutor, alguém que cuide dela, alguém que se importe com ela. Há algumas doenças, por exemplo, que quando afeta a ovelha, ela pode causar o óbito dela. Entre elas está a osteose. Oestrose, melhor dizendo. O que é a oestrose? É uma patologia que tem como hospedeiro pequenos ruminantes, ovinos e caprinos. A oestrose, também conhecida como bicho de cabeça, ela pode causar o óbito da ovelha. Quando essa ovelha ela está no pasto e uma mosca que causa a oestrose, ela vem na narina da ovelha e ela coloca ovos na narina da ovelha. E esses ovos eles são fecundados aqui na entrada da narina. Só que se o pastor não tira esse bicho, ele vai ao cérebro da ovelha, e a ovelha começa a ter confusão mental. Aquela ovelha boazinha, ela começa a ficar agressiva, ela começa a agredir as ovelhas que estão ao lado dela, ela começa a querer dar cabeçada em todo mundo, porque essa oestrose, esse verme, como se fosse um berne, entrou no cérebro dela, e está no cérebro dela, perturbando o cérebro dela, trazendo perturbação à ordem, à paz daquele ambiente. E essa ovelha, ela fica desesperada, porque a dor é intensa, ela dá cabeçada para tentar eliminar a dor, e ela dá cabeçada nas irmãs, e ela dá cabeçada no pastor, e ela dá cabeçada na cerca, na árvore. O que ela vê, ela dá cabeçada. Ela começa a se tornar rebelde, ela começa a perder o senso auditivo, porque a única coisa que salva a ovelha é a voz do pastor que ela conhece. A ovelha só conhece uma voz, o cérebro dela só tem uma voz que ela conhece. Se você soltar um monte de rebanho, em Israel é muito normal isso, quando o rebanho vai tomar água e vários rebanhos se misturam, cada pastor tem uma coisa para fazer. Tem pastor que assobiam, por exemplo, o pastor faz. A ovelha dele conhece aquele assobio, e elas vão se enfileirando e vêm até ele pelo som da voz. Mas quando aquela ovelha está com a mente dominada pela oestrose, ela não consegue ouvir aquela voz, ela não tem discernimento, porque no cérebro fica todo o funcionamento do organismo. Você sabe disso? Um AVC pode paralisar o corpo, pode causar danos na fala, danos na audição, danos na alimentação. Um AVC pode prejudicar o físico de uma pessoa, porque o cérebro comanda o corpo, e a ovelha agora está com bichos no seu cérebro, e ela precisa de ajuda. Imagina uma ovelha dessa perdida, ela vai morrer, e vai morrer em dores insuportáveis. Só há uma maneira desta ovelha não morrer, e ela depende do pastor. As fêmeas adultas, essa mosca, fazem deposição de larva nas narinas dos animais, e essas larvas dirigem-se rapidamente
dos cornetos nasais e frontais até o cérebro, levando a uma rinite parasitária. Esta, por sua vez, completamente crescidas, completando o período de parasitismo entre 1 a 9 meses, dependendo das condições climáticas. Se tiver calor, elas agem mais rápido. Para se proteger da ação das moscas, os ovinos ficam dispostos em círculos, elas andam em círculos com a cabeça baixa, ela perde a direção, porque ela não sabe o que fazer. Assim somos nós, quando nos distanciamos de Cristo. Satanás, porque a palavra Beelzebul quer dizer rei das moscas, ele é o demônio das moscas. Ele vem e deposita esses ovos no nosso ouvido, dizendo: não escuta isso não, isso aí não é para você. O que você vai fazer na igreja? Você ainda é novo, vai curtir a vida, vai viver a sua vida. Esse negócio de religião não presta não. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa oestrose começa a fazer com que a pessoa fique rebelde. Presta atenção se tem alguém aqui que já se desviou. A pessoa está levando uma vida reta. A primeira coisa que ela faz ao sair da igreja, ela vai para a bebida, ela vai para a droga, ela vai para a prostituição. Infelizmente, a Bíblia diz que aquele demônio que Jesus tirou, ele volta trazendo mais 7 e perturba a vida daquela pessoa. Ela precisa do óleo. Salmo 23, o óleo sobre a cabeça, para que essa ovelha ela não morra. O pastor precisa dar uma gravata nela, para grudar ela na perna, fazer força, pôr a cabeça dela para trás, vir com 1 litro de óleo puro e jogar na narina dela. Aquele óleo vai entrando até o cérebro dela, e quando chega no cérebro, aquela mosca se desgruda, e ela, ao dar uma, não vou fazer isso que eu estou voltando de uma gripe, ao dar uma assoada, ela expele as moscas, mas ela quase morre afogada, porque o óleo tem que chegar no cérebro, a mente tem que ser transformada. O apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a mente, tira a mente da religião, tira a mente de coisas que não agradam a Deus, tira a mente daquilo que está te levando a uma falta de percepção, de socorro espiritual, porque nós, como ovelhas, precisamos de um cuidador, e esse cuidador, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e enviou o Espírito Santo para que esteja contigo e comigo todos os momentos da nossa vida. Se não for jogar óleo pelo nariz e ela não sofrer aquilo, ela vai sofrer dano no sistema nervoso central. O desenvolvimento da afecção, ele vai levar a ovelha até a mortalidade. Não é muito comum a morte, não. Ela fica mais perturbada, ela fica como se ela tivesse doida. Só falta ela latir, ela achar que é um cachorro. Nos dias de hoje tudo bem, eles falam que nós somos o que nós queremos ser. Eu vi um rapaz que passeava com 2 cachorros na coleira. Você já passeou com seu cachorro? Mas sabe quem eram os 2 cachorros? 2 seres humanos fantasiados de cachorro, andando na coleira, no meio da multidão. E teve uma convenção dos humanos cachorros. Sabe o que eles faziam naquela convenção? Uivavam, latiam e urinavam no outro. Se Deus me quisesse cachorro, Ele teria me feito cachorro. Se Deus te quisesse um coelho, Ele teria te feito um coelho. Se Deus te quisesse uma barata, Ele teria te feito uma barata. Deus te criou um ser humano. Sabe qual o objetivo? Que Ele possa morar em você, que Ele possa habitar no teu coração. Então ela consegue respirar novamente, aliviada, porque o pastor jogou aquele óleo pelas suas narinas. Por que o regresso da ovelha é motivo de festa? Por que festejar quando uma ovelha é encontrada? Primeiro, porque quando eu trago a ovelha de volta, eu descubro porque ela sai. Sabe qual a maneira mais fácil de segurar a ovelha dentro da igreja hoje? Presta atenção. Ninguém que vem
de um lugar menção. Vocês que estão comigo aqui, nós vamos completar daqui a uma semana, 2 meses. Vocês que estão comigo nesse tempo, mês e meio, 2 meses, e veio de algum lugar, talvez você veio machucado. Talvez você veio ferida, e você ouviu aqui uma palavra que te consolou. E você se sentiu bem e voltou. Porque se sentiu bem e se sentiu amado. Geralmente quem vem de um lugar para o outro vem machucado. E sabe a primeira coisa que os pastores fazem? Vem para o louvor, vai para o diaconato, vai cuidar de crianças como se as nossas crianças elas não merecessem de cuidado especial. Não é qualquer um que pode cuidar das crianças, não. Lógico que todas são mães e pais aqui, mas aqui as crianças estão tendo um culto infantil, elas não estão indo lá pintar papel, elas estão ouvindo a Bíblia lá, do jeitinho dela. Seu filho está bem cuidado, mas uma palavra te curou. E naquele dia que a palavra te curou, você sentiu que algo de dentro manifestou-se no exterior. Você chorou, ou você riu, porque cada um reage de uma forma, mas provavelmente você chorou muito. É um processo de cura. Eu não posso querer segurar pessoas na igreja dando cargo para elas. Eu estou adoecendo as pessoas, fazendo com que as pessoas achem que estão indo para o céu e não estão. E a Bíblia diz que como pastor eu vou dar conta dessas almas. Pessoa que veio na igreja não foi curada, já foi colocada em estado mundo, o pastor vai dar conta dessa alma. A ovelha precisa ser curada. Pastor, estou vindo da igreja. Amém, querido. Vai ficar aqui? Então vou avisando. Nós somos chatos aqui, que a gente prega salvação, mas vamos te amar muito. Mas eu canto. Ah, que maravilha, está precisando de um sentado aqui para cantar, porque esse lado aqui está cantando muito fraco. Senta aqui, desse lado aqui. Louva a Deus junto com os irmãos. Não, mas eu tenho ministério. Deixa Deus me mostrar isso. Não é a pessoa falando que ela tem ministério que eu vou acreditar. Sou missionário, sou pastor, sou obreiro, sou missionário. Não é a pessoa dizendo que eu vou acreditar, são as atitudes dela. É ela me mostrando que a cada dia eu posso confiar nela, se um dia eu precisar dela como líder. Se na primeira oportunidade ela já sair falando, se rebelando, gritando para os 4 cantos, não passou no teste. Mas se tem uma coisa que como pastores nós nunca vamos deixar de ouvir o seu problema. Não importa como você esteja, nós vamos sempre te ouvir. Foi na casa da Josi já. Foi na casa de quem mais que nós somos na casa? Da irmã dos Madineiros, irmão Zé. Nós somos na casa da irmã Fátima. Algum momento na casa de vocês eu falei de igreja? Não preciso falar de igreja com o marido dela, eu preciso que ele veja Jesus em mim. Ele não vai ser ganho se eu falar de igreja para ele. Ele vai ser ganho se ele confiar que Jesus está na minha vida. Foi na casa da... Também, nós falamos de igreja com seu marido. Falamos de igreja, não precisa empurrar a igreja para ela abaixo. Não precisa tentar convencer. Ou se você não batizar, eu te dou 3 tapas na cara agora. Não precisa. Mostra que Jesus está na sua vida. Seja humilde. Humilde não é cortar um chinelo no meio, rasgar a roupa, andar amassado. Não, isso aí é pobreza, miséria. Humilde e outra coisa, pobre e miserável tem diferença, né? Quem ganha aqui até 10 salários mínimos? Olha, você não ganha mais. Vou pedir uns emprestados para você. Tirando o Giovanni que ganha 500 mil, alguém ganha mais que ele? Pode, amor, isso é a benção. Quem ganha aqui acima de 10 salários levantando? Quem ganha abaixo? Eu não estou ganhando nada. Eu também não ganho nada. Estou vivendo pela graça. Todos aqui ganham abaixo de 10 salários mínimos? Agora eu quero falar, você faz pelo menos 2 refeições por dia? Seu carro quebra de vez em quando? Meu de vez em sempre. Mais encosta do que anda. Quando ele vê o mecânico, ele até salta, passa já contigo. Você já sente dor,
semana eu passei a pior gripe que eu já tive. Eu estava até distante dos irmãos, não estava bravo com vocês não, porque eu estava preservando a saúde de vocês. Não queria passar gripe para vocês. Se nós ganhamos menos de 10 salários, nós somos pobres. Mas pobre significa miserável. Nós temos onde dormir, nós temos o que comer, nós criamos os nossos filhos. Você que tem seu trabalho, você é bem-aventurado, tem 13 milhões de brasileiros que queriam sua vaga. Eu sou uma delas. Você que come, quem gosta de comer aqui? Ainda bem que tem bastante comida. Não é bom comer? Alguém come triste? Quando se está em depressão, se para de comer. Eu como feliz, sujo todo. Se eu chupar a manga e não sujar a boca toda assim, eu não chupei manga. Essa frescura que o cara está pesado. É na boca, assim, esfrega a manga, escorre na boca, eu perdi camisa. Frango assado tem que sujar a boca, macarrão. Nos domingos que a gente comia macarrão em casa, era todo mundo, parecia um patati, tudo sujo. Comer é gostoso, sentir o gosto. Essa semana eu estava comendo por esporte, porque gosto não sentia de nada. Mas sabe por que eu comia? Porque eu agradecia a Deus por poder ter aquilo que comer. Já imagina doente sem ter o que comer. Nessa semana você nem percebeu, mas a mão de Deus te guardou e te livrou de diversos perigos. A mão de Deus guardou os seus filhos quando eles saíam para trabalhar e os trouxe em segurança para você. A mão de Deus proporcionou saúde para que você trabalhasse. Não foi Deus que te deu o alimento. Deus te deu a saúde para conquistar o alimento. Não foi Deus que te deu o seu carro. Deus te deu prosperidade para que você conquistasse o seu carro. Profissionais liberais aqui nós temos, pedreiros, manicures, cabeleireiros nós temos. Você reparou que não te falta cliente? Porque Deus tem te honrado como pessoa. Em um período tão difícil, Deus está cuidando de você. Porque você é uma ovelha especial. Por que eu tenho que festejar quando uma ovelha? Primeiro, porque eu descubro o que foi que fez com que ela saísse. Segundo, porque essa descoberta vai impedir com que outras ovelhas saiam também. E terceiro, nós podemos demonstrar a ela aquilo que nós não havíamos feito até então. Faz um favor para mim, no encerramento dessa mensagem. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu não vou nem orar. Não estou desviado não, eu não vou nem orar. Faz um favor para mim, dá um abraço em quem está do seu lado. Tem alguém precisando de um abraço aí do seu lado. Mas não um abraço apenas, fala uma palavra para ela. Dá um abraço. Isso, dá um abraço, fala para ele, você é muito importante para mim. Obrigado por você ter existido. Fala, obrigado por você existir, você é muito importante. Agora fala para ele de verdade, esse é um amor filéu, entre amigos falam, eu te amo em Cristo. Nunca desista. Mesmo que você eu vou te ajudar. Eu vou estar ao teu lado. Guarde essa mensagem, ovelha. Volte com a Cristo.